Trabalho no necrotério do Instituto Médico Legal há tempo suficiente para saber que certas cenas nunca saem da cabeça. O cheiro de formol, o som abafado do metal contra metal, o peso de corpos inertes sobre a mesa de necropsia, são coisas que se tornam rotina, mas algumas noites, algumas mortes, grudam na pele como o sangue coagulado sob as unhas. Naquela madrugada, o plantão estava tranquilo, até que o telefone tocou. O rabecão chegaria com um corpo encontrado em um matagal, estado avançado de decomposição. Isso significava uma coisa: trabalho pesado. Me preparei para a necropsia como sempre. Máscara, avental impermeável, luvas duplas. O corpo foi colocado sobre a mesa de aço. Inchado, escurecido, com sinais evidentes da ação da fauna necrófaga. O odor era insuportável, mas depois de um tempo, a gente aprende a respirar pela boca e seguir em frente. Iniciei o exame. Corte em in situ. Afastamento dos tecidos. A cavidade torácica exalou aquele cheiro úmido e pútrido. Algo me chamou a atenção. Havia muita umidade nos pulmões, como se tivesse morrido afogado. Mas o corpo fora encontrado longe de qualquer curso d'água. Continuei. Retirei os órgãos, pesei cada um, anotei tudo. Era um procedimento padrão, mas eu sentia algo estranho. Era como se o ar ao meu redor estivesse mais pesado, denso. Minhas costas coçavam de leve, como se alguém observasse de perto. Olhei para o relógio, 3h15 da manhã. O último passo era o fechamento do corpo. Sutura padrão. Peguei a agulha, comecei o processo. O som do fio atravessando a carne me fez prender a respiração por um instante. Foi quando ouvi um ruído. Algo leve, arrastado. Parei. Olhei para os lados. Só eu ali. O sistema de exaustão fazia um leve zumbido no fundo, mas o som que ouvi era diferente. Como se algo estivesse se movendo lentamente pelo chão. Forcei a audição. Nada. Balancei a cabeça, terminei a sutura e pedi para que a equipe levasse o corpo para a câmara fria. Assim que eles saíram, me sentei um pouco para descansar. Mas antes que pudesse relaxar, vi algo pelo canto do olho. No chão, junto à mesa de necropsia, uma poça d'água. Franzi a testa. Água? Verifiquei ao redor. Nenhum equipamento vazando. Nenhum frasco derramado. Passei a ponta da luva sobre o líquido. Gelado. Olhei em volta mais uma vez. O necrotério inteiro parecia diferente. Como se o ar estivesse mais carregado, mais frio. E foi então que ouvi um som molhado. Uma respiração pesada. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu tinha certeza do que ouvi. Uma batida abafada, vinda de dentro da câmara fria. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo o coração pulsar na garganta. Poderia ser um problema técnico? Talvez um deslocamento interno? O peso do corpo causando algum tipo de estalo dentro da gaveta? Mas não era isso. Era uma batida. Deliberada, rítmica. Respirei fundo e tentei racionalizar. Não era possível. O homem estava morto, examinado, eviscerado. Então veio a segunda batida, mais forte. Recuei um passo sem perceber, meus olhos fixos na porta de aço. Um frio subiu pela minha nuca, diferente do frio do ambiente. Era um arrepio de alerta, um instinto primal que dizia para eu sair dali. Mas eu não podia simplesmente ignorar. Com a mão trêmula, segurei o molho de chaves e destravei a câmara fria novamente. O metal estava gelado sob meus dedos enluvados, e ao girar a maçaneta, um leve rangido preencheu o silêncio. Abaixei a cabeça e inspirei profundamente antes de abrir a porta. O ar gelado escapou de novo, formando uma leve névoa. Avancei um passo. Todas as gavetas pareciam no lugar, seladas. Exceto uma. A gaveta do cadáver estava entreaberta. Meu peito apertou. Eu tinha fechado. Eu tinha certeza que tinha trancado. O corredor da câmara fria parecia mais estreito de repente. O som do meu próprio respirar era audível demais. Devagar, com uma das mãos, puxei a gaveta para fora novamente. O lençol ainda cobria o corpo, úmido como antes. Mas algo estava diferente.
A posição. O cadáver não estava mais reto. O tronco parecia levemente torcido, como se tivesse tentado se mover. Senti minha garganta secar. Estava escuro demais ali. Minhas luvas estavam molhadas, o cheiro da câmara fria impregnado nelas. E então, aconteceu. O lençol se moveu. Foi sutil. Um leve deslocamento, como se algo estivesse por baixo dele. Recuei um passo, mas não conseguia desviar o olhar. A umidade se espalhava mais rápido agora. Pequenos pingos caíam do lençol e escorriam pelo metal da gaveta. Era como se o corpo estivesse encharcado de dentro para fora. Meus instintos gritavam para fechar tudo e sair dali, mas minha mão, teimosa, segurou o lençol. Eu precisava ver. Agarrei o tecido com os dedos dormentes e puxei. O rosto do cadáver apareceu. Os olhos estavam abertos, mas dessa vez estavam voltados para mim. E a boca, antes rígida, estava entreaberta, como se tivesse tentado dizer algo antes de... Eu ouvi. O barulho veio do fundo da câmara fria, um gorgolejo, molhado. E então, algo escorregou para fora da gaveta e atingiu o chão com um impacto surdo. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa não é uma história qualquer. Então aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com quem gosta de boas histórias de terror. Isso ajuda muito a continuar trazendo relatos como esse. Agora, voltando à história, e então, algo se moveu perto da porta. Se você está gostando da história até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais relatos como esse. Me levantei devagar, o coração batendo acelerado. O barulho parecia vir da câmara fria, onde o corpo havia sido armazenado. Um estalo, como se algo estivesse tentando sair de lá. Fiquei parado, sem saber se avançava ou se esperava. Mas a verdade é que eu já sabia. Já tinha visto coisas demais naquele necrotério para ignorar o que acontecia depois da necropsia. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando me convencer de que tinha imaginado aquele som. Mas então veio de novo. Um estalo seco, abafado, como se algo rígido estivesse sendo pressionado contra o metal. Olhei para a câmara fria. O visor digital indicava a temperatura. 12°C. Era impossível que houvesse qualquer movimento lá dentro. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que eu precisava verificar. Respirei fundo e caminhei até a porta. O ambiente parecia mais silencioso do que deveria ser, como se o ar tivesse ficado mais espesso, abafando qualquer outro som. Peguei as chaves no bolso e destravei a porta. O mecanismo fez um clique seco e o barulho metálico ecoou pelo necrotério. Puxei a alça. O frio escapou primeiro, como um bafo gelado que roçou no meu rosto. Dei um passo à frente e encarei as gavetas de aço onde os corpos eram armazenados. O silêncio ali dentro era opressor. Meu olhar correu pela fileira de etiquetas presas às portas dos compartimentos. Identificação, hora da morte, número do laudo. Tudo parecia em ordem. Mas ao me aproximar da gaveta onde o corpo recém-necropsiado havia sido colocado, meu estômago se revirou. Havia condensação na borda. Uma camada fina de umidade escorria da lateral da gaveta. Pequenas gotas se acumulavam e pingavam no chão, formando outra poça de água. Engoli em seco. Meu primeiro instinto foi pensar em algum problema técnico. Talvez a refrigeração estivesse falhando, mas o visor ainda indicava 2°C. Encostei a mão enluvada na alça, gelada como sempre. Com um puxão firme, deslizei a gaveta para fora. O corpo estava lá, envolto no lençol branco exatamente como deveria estar. Mas o lençol estava molhado. A umidade parecia se concentrar ao redor do tronco, encharcando o tecido como se o cadáver tivesse sido retirado de um tanque de água instantes atrás. Minha respiração ficou pesada. Peguei a lanterna do bolso e iluminei melhor o rosto do cadáver. Os olhos estavam abertos. A cabeça, que eu tinha certeza de ter deixado inclinada levemente para o lado, agora estava reta, encarando diretamente para cima.
Me afastei um passo, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Foi quando algo caiu no chão. Um ploque úmido, seguido por um som escorregadio. Olhei para baixo. Uma marca molhada, quase um rastro, se formava no piso de aço da câmara fria, indo da gaveta aberta até a porta, como se algo tivesse sido arrastado por ali antes que eu chegasse. A sensação de estar sendo observado voltou com força total. Meus dedos estavam dormentes dentro das luvas, o coração batendo forte contra as costelas. Eu já tinha visto muitas coisas estranhas no necrotério, pessoas que pareciam expressivas demais, mesmo depois da morte. Espasmos musculares repentinos horas após o óbito. Mas aquilo não era normal. Senti o estômago se contrair. Fechei a gaveta rapidamente e saí da câmara fria, trancando a porta atrás de mim. Parei por um momento para recuperar o fôlego. Minhas luvas estavam úmidas, o cheiro da necrose ainda impregnado em mim. E então ouvi. Não um estalo, não um som de água. Dessa vez foi algo mais nítido. Uma batida, fraca, baixa, vinda lá de dentro. Minha mente congelou por um instante. Meu primeiro instinto foi dar um passo para trás, mas o medo me travou. O que quer que tivesse caído da gaveta estava no chão, imóvel. Era uma mão humana, mas não era um membro solto. O braço ainda estava ligado ao corpo. O cadáver tinha caído parcialmente para fora da gaveta. Com um movimento brusco, dei 2 passos para trás, segurando firme a borda da mesa atrás de mim. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o eco dentro da minha cabeça. O braço do cadáver estava virado de um jeito estranho, como se tivesse tentado se apoiar no chão. Os dedos estavam contraídos, pressionando o piso molhado. E foi então que ouvi, bem perto de mim, uma respiração pesada, molhada. Meu corpo estava paralisado. Eu ouvia a respiração, sentia o cheiro úmido e ferroso impregnando o ar, e minha mente gritava para eu sair dali. Mas eu precisava manter a calma. Aos poucos, obriguei meu olhar a descer novamente até o cadáver. O braço que pendia para fora da gaveta parecia relaxado agora. A mão, antes tensa, havia soltado o chão, os dedos levemente abertos. O ambiente estava completamente silencioso. Por um longo segundo, fiquei ali, esperando qualquer outro movimento. Mas nada aconteceu. Engoli em seco e dei a volta, pegando um par de pinças longas da bancada próxima. Se fosse um espasmo cadavérico, não era a primeira vez que eu via algo assim. Corpos às vezes tinham descargas elétricas residuais, pequenos movimentos involuntários causados por gases ou rigidez quebrando. Respirei fundo. Com o auxílio da pinça, toquei o braço do cadáver. Frio, rígido, sem reação. Com cuidado, ergui o membro e o reposicionei sobre o tronco. Depois, segurei o lençol e cobri novamente o corpo. Nada se moveu. Nenhuma respiração, nenhum som. Aquilo foi o suficiente para que eu me obrigasse a terminar o que precisava ser feito. Fechei a gaveta com firmeza, travei-a e, antes de sair, conferi novamente a temperatura da câmara fria. Tudo normal, nenhum vazamento, nenhuma falha no sistema. Fiquei ali por mais alguns minutos, esperando qualquer outro sinal de que algo estava errado. Mas não havia mais nada. O chão do necrotério ainda estava molhado, mas eu sabia que era apenas a umidade comum daquele ambiente. Peguei um pano e limpei os pingos d'água que haviam se acumulado, me certificando de que tudo estava em ordem antes de desligar as luzes e seguir para a recepção. No fim das contas, talvez meu cansaço tivesse me pregado uma peça. Talvez meu cérebro estivesse apenas juntando coincidências e criando padrões onde não existiam. Era só mais uma noite no necrotério. E na manhã seguinte, tudo continuaria como sempre. Trabalhar no necrotério nunca me incomodou. Diferente do que muita gente pensa, o silêncio dos mortos é mais tranquilo do que o barulho dos vivos. Meu turno começava à noite e terminava de madrugada.
e eu já estava acostumado com a rotina. Recebíamos corpos o tempo todo, acidentes, mortes naturais, homicídios. A morte para mim era um processo técnico. Não havia espaço para medo ou superstição. Mas naquela noite, algo me fez questionar isso. Tínhamos acabado de terminar a necropsia de um homem que havia sido encontrado em um apartamento, trancado por dentro. O estado do corpo indicava que ele já estava morto há pelo menos 3 dias. Segundo os documentos, morava sozinho. E ninguém sentiu falta dele até que o cheiro começou a incomodar os vizinhos. A autópsia foi simples. O cadáver estava inchado, como esperado, e o cheiro era forte, mas nada que eu já não tivesse lidado antes. Causa da morte: parada cardiorrespiratória, sem sinais de violência. Depois do procedimento, como sempre, fizemos a reconstituição do corpo e o preparamos para ser armazenado até a liberação. Fechei o tórax com sutura rápida e deixei o cadáver na maca, enquanto o auxiliar limpava a sala. Foi então que notei algo estranho. Os olhos do morto estavam abertos. Isso acontece às vezes. O rigor mortis pode ceder e fazer com que as pálpebras se abram, mas algo me incomodou. Eu tinha certeza de que os havia fechado antes. Fiz menção de corrigir, mas nesse momento, o auxiliar chamou minha atenção para um detalhe no relatório. Desviei o olhar por um instante para responder, e quando olhei de volta, o cadáver parecia diferente. Era sutil, a posição da cabeça, os lábios entreabertos, um leve deslocamento do ombro, como se tivesse escorregado na maca. Um calafrio subiu pela minha espinha. Fingi que não vi. Preferi me concentrar em terminar a papelada. Mas então, um som me fez parar. Algo caiu no chão. O barulho seco ecoou pelo necrotério. Me virei e vi uma das pinças cirúrgicas no chão, ao lado da maca. O auxiliar olhou para mim. Nenhum de nós tinha tocado na bandeja de instrumentos. Me aproximei devagar e abaixei para pegar a pinça. Meu coração batia um pouco mais forte do que deveria. Quando me levantei, parei. Os olhos do cadáver estavam fixos em mim. A boca, antes entreaberta, agora estava completamente aberta. E dentro, bem no fundo da garganta, algo parecia se mover. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa não é uma história qualquer. Então aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com quem gosta de boas histórias de terror. Isso ajuda muito a continuar trazendo relatos como esse. Agora, voltando à história, fiquei imóvel. O auxiliar, ao meu lado, também notou. Isso não é normal, ele murmurou. Com a lanterna do celular, iluminei a boca do morto. O reflexo da luz revelou algo ainda pior. Havia um fio, fino, escuro, esticado no fundo da garganta como se estivesse preso a alguma coisa mais profunda. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez um resto de tecido, um reflexo involuntário dos músculos relaxando pós-morte. Mas antes que eu pudesse pensar mais, o corpo teve um espasmo. Não um simples reflexo, um solavanco inteiro. O tronco se arqueou levemente. Os dedos das mãos se crisparam e o fio na boca do cadáver se contraiu um pouco mais. O auxiliar soltou um palavrão e deu um passo para trás. Meu estômago revirou. Já tinha visto espasmos antes, mas aquilo não era comum. O cadáver estava reagindo, a boca ainda aberta, o fio ainda lá, e então o som mais baixo e úmido que eu já tinha ouvido no necrotério. Algo puxou o fio de volta para dentro e a boca do morto começou a fechar sozinha. Fiquei paralisado, o auxiliar também. O silêncio no necrotério se tornou opressor, como se o próprio ar estivesse preso dentro daquela sala. O cadáver, agora com a boca completamente fechada, parecia exatamente como qualquer outro. Mas eu sabia que algo estava errado. A lógica me dizia que poderia ser apenas um espasmo involuntário, algum reflexo neuromuscular retardado. O cérebro busca padrões e cria conexões onde não existem. Mas meu instinto dizia outra coisa. O auxiliar quebrou o silêncio. Você viu isso? Eu queria dizer que não.
que era coisa da nossa cabeça, mas ele viu o mesmo que eu. Engoli em seco e peguei um par de luvas novas. Não ia simplesmente ignorar. O protocolo exigia que o corpo estivesse devidamente preparado antes de ser encaminhado para a refrigeração. Aproximei-me devagar, analisando o rosto do cadáver. A pele estava pálida, arroxeada em alguns pontos, a rigidez já começando a ceder. Normal, mas aquele fio... Coloquei a mão na testa do morto e puxei suavemente a pálpebra para examinar melhor o olho. Sem resposta. Peguei a pinça de dissecação e voltei a iluminar a boca com o celular. Meu coração batia forte. Posicionei a pinça entre os dentes e tentei abrir a mandíbula. Resistência. Era normal em alguns casos. Os músculos travam depois da morte, mas aquela força parecia diferente. Insisti, aplicando mais pressão, até que a boca finalmente se abriu com um estalo seco. Nada. O fio tinha sumido. Olhei mais de perto, tentando enxergar algo preso na garganta, qualquer sinal daquilo que vimos antes. Mas estava tudo normal. O auxiliar soltou um riso nervoso. Acho que estamos cansados demais. Tentei concordar, mas a sensação ruim continuava ali. Ajustamos o corpo e o colocamos na câmara fria. Travei a porta e conferi a temperatura. Tudo dentro dos padrões. Mesmo assim, ao sair da sala, fiz algo que nunca costumava fazer. Olhei para trás. A porta de aço refletia minha imagem, mas ali, no canto do reflexo, tive a impressão de ver algo na fresta da gaveta. Um fio escuro, preso na borda. Antes que eu pudesse ter certeza, a luz piscou. E quando voltou ao normal, o fio não estava mais lá. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo. Eu estava cansado, meu turno estava quase no fim, e meu cérebro já devia estar pregando peças. O auxiliar terminou de organizar os materiais, e logo depois se despediu, deixando apenas eu e o silêncio. Fiquei para trás para conferir a papelada antes de encerrar o turno. As últimas horas correram pela minha mente. O cadáver, o fio, o som abafado, aquele reflexo estranho na gaveta. Nada daquilo fazia sentido, mas a lógica sempre vinha primeiro. Corpos têm espasmos, reflexos acontecem. O ambiente, úmido e frio, poderia muito bem estar mexendo com a minha percepção. Ou pelo menos era isso que eu tentava me convencer. A última coisa que faltava fazer era registrar a entrada do corpo no sistema. Me sentei diante do computador na recepção do necrotério e comecei a digitar os dados. Foi quando ouvi um som baixo, lento, raspando. Parei. O barulho vinha da sala de refrigeração. O ar dentro do necrotério parecia mais pesado de repente. Levantei devagar, tentando ouvir melhor. O som parou, mas assim que dei um passo, ele voltou. Uma vibração fraca, metálica, como se algo estivesse tremendo dentro da gaveta. Minha garganta secou, não era possível. Peguei uma lanterna e fui até a porta da câmara fria. Meu coração batia no peito. O som parou de novo. Hesitei por um instante, depois destravei a fechadura e entrei. O ar gelado me envolveu de imediato. O cheiro de desinfetante misturado ao leve odor de decomposição me atingiu como de costume. Passei a luz da lanterna pelas gavetas de aço. Tudo parecia normal. Até que notei uma coisa. Uma das gavetas estava aberta. Pouco, apenas uma fresta, mas eu tinha certeza de que havia fechado todas. Meu peito subia e descia em um ritmo controlado, mas minha mente já tentava encontrar explicações lógicas. Talvez eu tivesse me esquecido de travar direito. Talvez o mecanismo estivesse com algum defeito. Me aproximei. O metal estava frio ao toque quando deslizei a gaveta para abri-la por completo. E lá estava ele, o cadáver, exatamente como o deixamos. A pele arroxeada, os olhos fechados, os pontos no tórax intactos. Só havia um detalhe diferente. A boca estava aberta novamente. E algo saía dela. Minha respiração travou. O mesmo fio escuro e fino de antes. Mas agora, ele se estendia para fora, descendo pelo queixo do morto, tocando a superfície metálica da gaveta e...
deslizava, lentamente, como se estivesse se movendo por conta própria. Senti um arrepio subir pela espinha. Isso não era um espasmo. Isso não era normal. O que quer que estivesse dentro daquele cadáver estava saindo. E naquele momento, me dei conta de algo ainda pior. O fio não terminava ali. Ele seguia até o chão e sumia debaixo da maca ao lado. Me afastei um passo. O metal frio da gaveta atrás de mim tocou minhas costas e só então percebi que estava respirando rápido demais. A luz da lanterna tremia levemente na minha mão. O fio continuava lá, saindo da boca do cadáver e escorrendo pelo chão, sumindo embaixo da outra maca. Ele parecia se mover, mas não de um jeito brusco. Era sutil, como se algo estivesse puxando do outro lado. Tentei engolir em seco. Isso não fazia sentido. Cada parte do meu instinto dizia para eu sair dali. Mas eu não podia simplesmente ignorar. Ajoelhei devagar, mantendo a lanterna fixa no chão e tentei enxergar debaixo da maca ao lado. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. A luz iluminou o piso gelado. E então eu vi. O fio não terminava ali. Ele seguia mais adiante, escorrendo pelo chão como um pedaço de tecido esticado, e sumia dentro de outra gaveta. A gaveta logo abaixo da primeira. Arfei e me levantei rápido. O necrotério nunca pareceu tão pequeno e sufocante como naquele momento. Respirei fundo. Não podia me dar ao luxo de perder a racionalidade. Se havia algo ali, eu precisava ver. Destravei a gaveta inferior e, com cuidado, puxei para abrir. O ar gelado saiu em uma lufada. A princípio, tudo parecia normal. Outro cadáver, uma mulher dessa vez, já em estado avançado de decomposição. Mas então vi um detalhe que fez meu corpo gelar. A boca dela também estava aberta. E o fio saía da garganta dela também, idêntico, escuro, tenso, conectado ao outro cadáver. Meus olhos se arregalaram. O que quer que fosse aquilo estava ligando os dois corpos, e naquele instante vi algo que me fez recuar instintivamente. O fio se moveu. Não era um espasmo muscular, era um puxão. Um dos cadáveres tinha puxado o fio, e o outro respondeu. A mulher na gaveta de baixo teve um leve espasmo na mão. Pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. E naquele momento, percebi que algo estava acontecendo ali dentro, e eu estava no meio disso. O ar parecia estar se tornando mais pesado, o silêncio mais denso. Eu queria gritar, correr para longe, mas algo me impedia de mover. O fio, agora mais visível à medida que se esticava entre os corpos, parecia ter uma vida própria, como se estivesse sendo manipulado por uma força invisível. A luz da lanterna tremia cada vez mais, e a sensação de que eu estava sendo observado se intensificava. A mão da mulher na gaveta de baixo se moveu de novo, mais visível agora, os dedos se flexionando levemente, como se estivessem tentando agarrar algo invisível. Meu corpo ficou tenso. Não era normal. Nenhum músculo deveria se mover em um cadáver desse estágio. Eu precisava de respostas, mas o medo estava me paralisando. Eu tomei uma decisão. Faria o que fosse necessário para entender o que estava acontecendo ali. Com a lanterna ainda tremendo em minhas mãos, me abaixei e olhei mais de perto para o fio que conectava os dois corpos. A sensação de que o que quer que estivesse acontecendo ali, eu não deveria estar testemunhando, apertava meu peito, mas a curiosidade era mais forte. Foi quando ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo de dentro da gaveta acima. Um sussurro fraco, como se alguém tivesse murmurando meu nome. Não houve dúvida. Não havia mais espaço para negação. Eu precisava descobrir de onde vinha aquele som. Olhei de volta para a mulher. Ela ainda estava imóvel, mas a expressão em seu rosto parecia diferente. Não era um simples cadáver. Algo na sua face parecia inquieto, como se estivesse à espera de algo. O fio continuava a se mover, mais rápido agora, como se estivesse sendo puxado por algo do outro lado. E então, antes que eu pudesse reagir, senti um toque frio em minha nuca. A lanterna escorregou de minha mão, caindo no chão e apagando,
Mas o que eu vi no escuro me fez congelar. O toque na minha nuca foi como um choque elétrico, mas ao virar rapidamente, não havia nada ali. O necrotério estava quieto novamente, com a única luz vindo da janela estreita na parede oposta, iluminando vagamente o local. Eu respirei fundo, tentando afastar o pânico crescente. Olhei para os corpos nas gavetas. O fio ainda estava lá, mas agora parecia estar em repouso, imóvel. A mulher, apesar de sua expressão estranha, não se movia mais. O silêncio voltara a tomar conta do ambiente, pesado e profundo. Fechei os olhos por um momento, tentando me recompor. Talvez estivesse imaginando coisas. O medo estava falando mais alto. Eu precisava ser racional. O necrotério era um lugar solitário e o cansaço mental poderia fazer a mente criar coisas que não estavam realmente ali. Me agachei novamente sem pressa e voltei a observar o fio. Ele ainda estava preso aos corpos, mas agora parecia inofensivo. Não havia mais movimento. Por fim, o retirei cuidadosamente, desconectando-o da mulher. A sensação de que algo mais estava acontecendo ainda pairava no ar, mas nada indicava que havia mais perigo iminente. Eu havia interrompido aquele movimento estranho, e com isso, parecia que tudo estava voltando ao normal. Me levantei e respirei mais uma vez, tentando aliviar a tensão acumulada. O necrotério, mais uma vez, se tornava apenas um lugar frio e silencioso, como sempre deveria ser. Fechei as gavetas e, antes de sair, olhei para os corpos uma última vez. Eles estavam em paz agora, sem qualquer sinal de movimento. De alguma forma, eu sabia que tudo estava bem. Eu havia enfrentado o que parecia ser impossível e sobrevivera. Apertando a porta do necrotério, dei um último olhar para o ambiente vazio, deixando a sensação de inquietação para trás. Algo dentro de mim, porém, sabia que eu nunca mais seria o mesmo depois daquele encontro.